Moscovic coloca em pauta temas importantes que fazem a diferença no seu dia a dia. Qual que é o impacto que causa nele, consumidor? Programa do Rami, de segunda a sexta, 10 da noite. Esqueci de falar para as minhas entrevistadas que eu falo com o Além. Eu esqueci de falar para as minhas entrevistadas que eu falo com o Além. Aí o Além está aqui, né, falando comigo, vamos voltar. A doutora Vane Kess e a doutora Daiane Even. Olha, o nome dessas psicólogas chiquésimas para falar conosco hoje, ó, dia da luta antimanicomial. Doutora, bom dia. Aqui o microfone. A gente lembra do microfone. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, também bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Olha, eu que agradeço e a importância do dia da luta antimanicomial. Né? É amanhã que nós comemoramos, é isso, doutora? Amanhã. Desde 1987 foi instituído, né? Houve um movimento muito grande e significativo. Teve alguma coisa? Em Bauru foi um pouquinho depois. Teve foi depois, movimento, né? Teve o manifesto de Bauru alguns anos depois, mas em 87 aconteceu e aí foi instituído o Dia da Luta Antimanicomial. O que é a luta antimanicomial? Olha, a luta antimanicomial, ela vem culminar de um processo que aconteceu já desde a década de 70, né? Se iniciou na Itália com o Franco Basaglia e ele veio visitar o Brasil no final da década de 70 e aí houve assim um horror com o que foi visto aqui, né? Os nossos hospitais eram considerados como campos de concentração. Campos de concentração, doutora? Isso, né? E ele dizia que a semelhança era muito grande. Então ele saiu daqui do Brasil muito deprimido, porque o que ele viu aqui deixou bastante assustado. E aí começaram-se os movimentos, né? Mas isso é tudo muito demorado. Né? Na década de 80 houve grandes progressos na luta antimanicomial. A gente buscava a desinstitucionalização, né, do louco, vamos dizer assim, porque o louco não era só pessoas que tinham, consideradas pessoas que tinham problemas mentais, pessoas que não tinham casas, pessoas que, mulheres que engravidavam e não sabiam quem era o pai do filho, ou que engravidavam dos patrões, etc. Então, eram levados para esses hospitais. Gente, e aí, é mais conhecido como manicômio, tá? E algumas cidades tinham... Era uma visão horrorosa que nós tínhamos, né? Porque eram todos abrigados no mesmo local, doutora? Sim. Todos ficavam no mesmo local? E era um lugar, assim, que tinha uma degradação da humanidade muito grande, né? Nós temos o chamado, né, Holocausto Brasileiro, né? Que foi um hospital em Barbacena, que ele foi construído como se fosse um prêmio, né? Porque a capital do Brasil foi para Brasília. Então foi um presente do governo daquela época para Brasília. E aí Minas precisava de alguma coisa. E aí foi feito um hospital psiquiátrico, né, em Barbacena. Só que ali virou depósito de um depósito de gente, um depósito humano, né? Então, só que aí eles levaram esses humanos a uma questão assim muito degradante, né? Eram humanos tratados como bichos. Tratados como animais, é isso que a gente acaba observando. Doutora, por exemplo, assim, o que nós vemos também, ouvíamos, né, nos filmes, eles retratavam uma realidade que a gente vivia aqui também no Brasil, em filmes americanos e filmes estrangeiros, né? Nós víamos, por exemplo, os manicômios. Era mais ou menos aquilo, doutora? Sim, os filmes eles retratam bem o que essas pessoas viveram, né? Pessoas que não se encaixavam socialmente, pessoas que eram ameaça economicamente, socialmente, politicamente também, né? Então era um efeito da higienização, né?
Era como se fosse uma higienização social em que eles depositavam as pessoas que não se encaixavam, né, socialmente, que seja numa família, pessoas, meninas que engravidavam muito cedo, pessoas que talvez traziam uma questão, uma vergonha para essa família, socialmente falando, né? E aí depositavam as pessoas lá, elas não tinham seus direitos validados, né? E eram tratados como animais. Eles eram vistos assim, né? Eram vistos, além de vistos, eram colocados à margem da sociedade. E, infelizmente, por interesses, né? Políticos, interesses financeiros, é uma coisa que é horrorosa mesmo, porque o que nós víamos no filme, nos filmes, a gente via, era uma realidade também nossa, era uma realidade aqui do Brasil também. A nossa realidade começa desde a abolição da escravatura, né? Porque tinham-se os donos dos escravos. Quando houve a abolição, ninguém era dono dessas pessoas. E essas pessoas eram colocadas à margem da sociedade. Então, ali começa uma luta, né? Essas pessoas acabam ficando em situação de rua. Da rua são levados porque politicamente não é bonito ver essas pessoas na margem, né? Então eles eram levados para dentro dessas instituições. O curioso é que nós mesmos colocávamos eles à margem, né? Nós éramos responsáveis, né? Olha, o pior que eu te digo que nós colocávamos e ainda colocamos. Colocamos, porque nós doutora. ainda temos muitos hospitais, nós temos mais de 20 mil vagas ainda no Brasil em hospitais psiquiátricos. Agora, né? O manicômio, ele deixou de existir? Olha, existe uma luta para que isso aconteça, mas ainda não. Ainda temos lugares em que as pessoas, a gente vê de vez em quando um lugar ou outro que aparece na televisão, né? De lugares que tratam ainda pessoas de forma desumana. Mas o hospital psiquiátrico, ele não deixou de existir? Olha, ele não só deixou de existir, como há uma necessidade de existência de hospitais psiquiátricos. Ah, ele deixou de existir? Não deixou de existir. Ele não deixou? Ainda temos. E aí a gente também entende, assim, como psicólogas, que dentro do sofrimento mental existe um momento em que as pessoas precisam estar dentro do hospital, ser tratado como humanos e precisam de cuidados, né? Acontece que nem sempre nós temos acessos a esses cuidados. Né? Nós, quando a senhora fala nós quem, doutora? Nós, população. Porque quem hoje está livre de ter um transtorno mental? É verdade. Numa sociedade pós-pandêmica, onde houve um aumento de 80% nos casos de depressão, 90% nos casos de ansiedade, 70% nos casos de estresse agudo, todas as pessoas precisam de um serviço psiquiátrico. Estamos sujeitos. Né? Então, hoje não tem mais. Não dá para falar, olha, fulano tem um transtorno mental ou fulano é louco. Porque todos nós temos necessidade de estar cuidando da saúde mental. Araçatuba, nós tínhamos aqui que era chamado o manicômio. É assim, é o correto? Hoje não existe mais. Por exemplo, eu lembro da Benedita Fernandes, né? Do sanatório Benedita Fernandes. O que aconteceu? Então, o sanatório fez parte da reforma psiquiátrica, né? E aí, os internos, porque tinham pessoas ali no hospital que ficaram mais de 30 anos ali, porque acabam se perdendo, acabam perdendo família, vão se distanciando. E aí essas pessoas que não tinham famílias, elas foram encaminhadas para residências terapêuticas e os que tinham famílias fizeram um retorno para casa, que é uma campanha que está tendo para que essas pessoas retornem para suas famílias, para a sociedade, que se reintegrem. O que não deve ser fácil, né, doutoras? Porque se ela passa anos e anos numa instituição, para ela voltar para a família, eu acho curioso como que deve ser feito esse trabalho, porque assim, a família aceita, não aceita, o paciente já estava acolhido e aí de repente ele tem que voltar para a família, assim, é um trabalho árduo e para os dois lados, tanto para a família quanto para quem está internado para o interno. Sim, e esse trabalho, como a Vânia acabou de falar, é um processo lento e ele vem acontecendo, né, de alguns anos para cá. Em 2001, a lei foi promulgada, né, a lei da reforma psiquiátrica,
em que se determinou que esses pacientes, essas pessoas que necessitavam de cuidados psiquiátricos, precisavam ser olhados de uma forma humanizada, né? Que eles tivessem seus direitos garantidos. Foram criadas as redes psicossociais, né? O CAPS, as comunidades terapêuticas. Então, hoje a gente percebe que não existe manicômios, né, no nome, mas a gente precisa estar com um olhar atento para isso, né, para as comunidades, como estão sendo cuidados, né, se os direitos estão sendo realmente mantidos ou não. Então, essa luta ainda continua. Quando a senhora fala os direitos sendo mantidos ou não, por exemplo, me passou agora pela cabeça a família. Será que a família ela cuida bem desse paciente que regressou para ela? Então, a família é um ponto muito importante também, né, no tratamento. Vamos falar sobre isso já já? Sim. Olha só, estou conversando aqui, nosso assunto é a luta antimanicomial, que amanhã, né, enfim, é um dia chamado a nossa atenção aí da luta antimanicomial. Estou conversando aqui com as nossas entrevistadas, doutoras, aí lá vai eu, gente, olha só, lindo, bonito aqui eu querendo ler e com meu óculos assim, dando uma voltinha, é um assunto tão sério, mas as duas entrevistadas levam, eu gosto do bate-papo no nosso programa por isso, quando tem com quem conversar e eles trazem conteúdo, a conversa vai longe, viu? A doutora Vânia está aqui conversando conosco, e a doutora Daiane também, tá? Daqui a pouco a gente volta, peraí. Está rolando a temporada mais gostosa da NBA. Começa o jogo, ele vai arriscar, tocaço! Aqui não, queridinho! Contra-ataque arrasador, eles combinam a jogada e... ponte aérea deliciosa! Ainda dá tempo de virar. Ela olha a situação. E foi de 3. Que ousadia! Sadia, pra quem tem fome de NBA. Você já viu esse app de amizade aqui? O app do Itaú. Isso é um app de banco. O app do Itaú não é só um app de banco. Como assim? É que dá pra você fazer outras coisas com o app do Itaú. Tipo o quê? Tipo comprar qualquer produto Samsung de celular a relógio em até 21 vezes sem juros no cartão. 21 vezes sem juros. Viu só? Não é coisa de amigo? Samsung no Itaú. Comprou o produto Samsung no app do Itaú? O frete é grátis, tá? Itaú, feito com você. É temporada de ofertas em Maíra Design. Móveis com preços imperdíveis. É promoção mesmo. Deixe sua casa muito mais elegante e aconchegante, gastando muito menos. Maíra Design vai até a sua casa e apresenta várias sugestões em móveis e decoração. Visite uma das lojas Maíra Design, na Avenida Brasília, 1855 ou Rua do Fico, 759. Ligue 18 3622 3969. Fale com a Maíra. Maíra Design, a sua casa mais bonita. Todas as manhãs, aproveite a oportunidade de descobrir o artesão que existe em você. Porque o artesanato é vida, é alegria e muito amor. Solte a criatividade e faça maravilhas com o Ateliê na TV. De segunda a sexta, 10h15 da manhã. Para quem se interessa por política, para quem se interessa por economia, para quem se interessa por cultura e educação, para quem se interessa por meio ambiente e ciência, para quem se interessa em ficar bem informado. Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, 7 da noite. Todo domingo. Foi uma das maiores sensações que eu tive como atleta de futebol. Papo de Campeões, uma resenha com os maiores craques dos gramados. Só que aí eu dou a cambalhota e associou que eu tava bêbado. Só que ali, gente, tava todo mundo bêbado, viu? Não foi só eu não, eu tive a coragem de dar. Os desafios. O medo faz nós ter reação, né? Os bastidores. Ele não falou, mas a atitude dele falou muito. As histórias dos jogadores que cravaram o nome na memória do esporte. Vamos ser tetracampeão do mundo, vamos entrar para a história do futebol.
Papo de Campeões. Apresentação Paulo Sérgio. Todo domingo, 11 da noite. De volta, continuamos a conversar com a doutora Vânia Kess e também a doutora Daiane Even, a luta antimanicomial. Amanhã, dia 18, de maio, nós aí levantamos ou falamos mais ainda sobre essa consciência, antimanicomial. Aí a doutora Daiane ia entrar no assunto família, E aí a gente volta. Doutora, então, dando sequência ao nosso assunto, a família, como que fica essa questão? A família, ela é muito importante nesse processo de reinserção social, de cuidado, com essa pessoa que está no estado de sofrimento. Mas é interessante a gente colocar aqui que há necessidade de políticas públicas, no sentido de auxiliar essas famílias também, porque muitas das vezes elas ficam desassistidas, não sabe como lidar com a situação, o que fazer com esse parente que está em sofrimento mental, que está num surto psiquiátrico. Porque só lembrando quem está em casa, como nós já falamos aqui, existia a Benedita Fernandes, que era chamado sanatório, e de lá eles foram, esses pacientes voltaram para as famílias. Alguns pacientes que ainda tinham contato com essas famílias voltaram, Famílias que tinham condições de acolhê-los novamente, conseguiram ter esse retorno para suas famílias. Quando a senhora fala, condições, condições do quê? Financeiras, condições psicológicas? Todo tipo de situação, tá? Sim. Aqui envolve condição também financeira de abarcar, essa pessoa em casa e dar os cuidados que essa pessoa precisa, psicológico também, então envolve, toda uma questão aí de ambiente, se esse ambiente é adequado, se não é, E também a gente traz a questão da família estar preparada, alguns pacientes não tinham mais contato com esses familiares e foram levados para residências terapêuticas, E é importante também ressaltar que a luta antimanicomial, ela traz esse viés de humanização, esse viés de reinserção social, Então, essas residências terapêuticas, elas trazem esse acolhimento de lar, de casa. Isso que eu ia falar, como era antes e como é hoje, doutora? Antes, só para nós termos aí, puxar uma ideia, ficavam abrigados em instituições, e todos juntos, e tinha era um aspecto, e o dia a dia era de uma instituição, Você ficava como se você estivesse realmente, talvez, ali no hospital, não sei, só para a gente aproximar um pouco a ideia. E hoje em dia é uma casa, é uma residência, quer dizer, é uma diferença no tratamento muito grande, onde não se tinha uma autonomia, e hoje se tem uma autonomia, inclusive com o aspecto de casa mesmo, de lar. Exatamente. Antes eles não tinham nenhuma liberdade, autonomia, o conhecimento sobre sua doença, o porquê estavam ali, não tinham tempo determinado, e aí quando eles foram para as residências terapêuticas, teve totalmente ali uma mudança, de ambiente, de terem autonomia, de terem conhecimento, de terem recursos ali, de oficinas, profissionais ali preparados para acolhê-los, para eles se sentirem em casa. Nessa casa existem esses profissionais? Sim, existem. Doutora, por exemplo, o que isso acaba trazendo no tratamento para eles? Eu acredito, e aí a senhora me corrija se eu estiver errado, pode me corrigir ao vivo, como eu sempre falo aqui. É um salto no tratamento, Porque você fica numa instituição, abrigado, onde você não tem... Nós estávamos aqui conversando, onde até para se tomar água eles pediam. E de repente você vai para uma casa, e que o tratamento dele é muito mais humanizado, onde ele tem uma liberdade para colocar a própria roupa, escolher a roupa que vai colocar, tomar a sua água, enfim, ele ganha uma autonomia. E isso, para o aspecto psicológico, é um salto, é um avanço, doutora? Um salto enorme. Eu acho que o que mais deixa o ser humano desorientado é o pertencimento. Não ter pertencimento.
né? E quando essas pessoas passam a ter a sua cama, o seu guarda-roupa, a sua roupa, o seu lugar de sentar na mesa, você sabe que você está ali, que você pode ir ao banheiro sem falar que precisa ir ao banheiro, tomar água sem falar que precisa tomar água. Então, a autonomia de volta, né? O pertencimento a si mesmo. Porque essas pessoas deixam de pertencer a si mesmo quando está numa instituição. Você tem que viver de acordo com as regras, né? E aí essas regras acabam inibindo, né, o indivíduo de se expressar, né? E nas residências não é uma casa, né? São pessoas que nasceu cada um num lugar, mas se tornaram uma família. Então ali o pertencimento eu acho que é primordial. Eu acho que para quem está em casa e não passa por uma situação como essa, não tem um parente, não tem um familiar, não consegue alcançar o que a gente, se ela quiser, ela consegue, mas não consegue alcançar o que a gente está falando, porque só quem tem na família, né, doutora, para ver realmente como que é um avanço, né, de como você ficava antigamente. Aí a palavra sou eu que vou falar, tá, gente? Você ficava num ambiente trancado, né, trancado porque, claro, né, tinha que ficar sob cuidados, e você ganha uma liberdade com uma certa... e ainda com profissionais. Eu acho que isso para a família... Vamos falar agora da família. A família, ela ganha, ela tem... ela pode visitar, às vezes se é detectado que a família não tem condições, nem psicológica nem financeira, ela pode visitar esse paciente nessa casa? A família não só, mas também a sociedade, né? Olha... Como nós, como sociedade, estamos vendo essas pessoas, né? A residência terapêutica, ela é aberta, você pode fazer, né? Por exemplo, nós fomos junto com a faculdade, na época da faculdade, a nossa professora Simone Pantaleão, que é muito engajada, né? Lá da FACFEA, ela promoveu uma visita dos alunos, né? Do 5º semestre, ali na residência terapêutica. Então, na verdade, ela levou essa turma em todos os instrumentos de saúde mental da cidade. Nós fomos no CEAPS, nos CAPS, no CAPS I, no CAPS AD e nas residências terapêuticas. Então, esses lugares são lugares que estão abertos para o conhecimento do público, né? Tem pessoas que ouvem falar, mas conhecem, sabe como funciona um CAPS, sabe como funciona a rede de saúde mental. Amanhã, por exemplo, nós temos a reunião macro-regional de saúde mental. E as pessoas não tomam conhecimento disso, né? Esse ano nós teremos a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, né? É um acontecimento muito importante para a saúde mental, onde serão ali feitas as novas diretrizes, né, de tratamento, de... quais as linhas de segmento, quais são as leis, quais são as diretrizes que serão... E não, deveria ser importante apenas para os profissionais ou para os familiares, deveria ser para todos nós. Para a população, porque qualquer um está à mercê de precisar da rede de saúde mental a qualquer momento da vida. A senhora colocou, fez uma colocação muito feliz no nosso primeiro bloco. Feliz que eu digo no sentido assim, de realmente esclarecer, olha, com pós-pandemia, a situação que todos nós passamos, todos nós somos sujeitos, né? Sim. A gente, infelizmente, e quer ver, infelizmente, realidades que nós observamos hoje em dia no Brasil, mas também no mundo inteiro. Às vezes pessoas sofrem surtos e acabam atacando, acabam tendo determinadas atitudes, né? Em supermercado, em escolas. Então, ou seja, todos nós estamos sujeitos a isso. Sim. E é bem interessante a gente falar da validação do sofrimento mental. Porque muitas pessoas olham e falam, é para chamar atenção, isso é frescura. E não é. Né? O sofrimento mental é algo muito sério. Né? O sofrimento mental, doutora, ele é um acúmulo das situações? Pode ser, vai depender de como você olha, mas o acúmulo de situações estressantes, traumas, um ambiente invalidante, com certeza isso ajuda, né? E aí, essa luta antimanicomial que se comemora amanhã, enfim, né?
que chama a atenção para o dia de amanhã, doutora, ela acaba sendo também um chamado, mais um chamado para que não só a família, mas a sociedade também pare de olhar, porque ainda hoje existe o olhar do preconceito, doutora? Sim, ainda hoje existe, né, o estigma da loucura. Ainda ouço falar, né, vou procurar psicólogo porque eu não tô louco. E aí a gente vê, né, a necessidade de trazer mais conhecimento, um olhar mais crítico, né? Desculpa, ainda da sociedade. Ainda existe essa questão de, vou procurar uma psicóloga, uma terapeuta, para quê? Sim. Porque eu não sou louco. Gente, vocês não têm noção como terapia é uma delícia. Desculpem, só os ignorantes pensam assim mesmo, porque se soubesse como que é uma delícia você fazer uma terapia, como que é tão bom a gente fazer uma terapia. Sim, e a gente entende que esse olhar, essa visão aí é uma construção, né, social de séculos de racismo, de estigmação, né, e por aí vai. E pior que nós somos os culpados disso, né? Nós somos os culpados, porque assim, o que nós lá atrás achávamos como errado, e curioso, né? E de uma hipocrisia violenta, né? Como a doutora bem colocou aqui, nos antigos hospícios eram colocados pessoas à margem que engravidaram os patrões, que enfim, que não cabiam, interesses políticos, colocavam lá. Nós mesmos, né? A sociedade colocávamos essas pessoas lá dentro dessas instituições, né? E curioso que nós ditávamos o que era correto, de uma incoerência, e hoje, para você ver como que somos nós quem temos essa responsabilidade. A responsabilidade sempre foi nossa, né? Nós que lá atrás viramos as costas, e hoje nós temos que resolver uma situação que nós provocamos, né, doutora? Nós como sociedade, né, temos obrigação de olhar, né, para essa questão da saúde mental, de buscar entender. A tecnologia está aí a nosso favor, né, para isso, para aderir mais, né, ao conhecimento, expandir, né, essa visão aí que ainda é muito fechada. Muito fechada. Bom, estou conversando com a doutora Vânia Kess e a doutora Daiane Even, a luta antimanicomial, amanhã, né, dia 18 de maio, esse dia onde a nossa consciência é chamada com mais atenção para a gente deixar de se achar melhor que os outros, tá? Não pense que você está no conforto da sua casa, no seu lar, bacana, legal, né? Gostoso? Você está pleno da sua posse mental, consciente, aí tá bom, né? Legal, né? Mas você não pode esquecer não, viu? Tem pessoas, e muitas pessoas, que não estão nessa condição e que dependem da gente. Dependem, às vezes, não só financeiramente. Mas depende, por exemplo, assim, ou, enfim, não depende, mas que você pode fazer a sua parte, né? Entrar em contato, visitar, procurar saber um pouco mais, né? Porque enquanto você viver aí no seu mundinho, né, no seu quadrado, você vai continuar sendo aquela pessoa ignorante, alheia da realidade de outras pessoas que podem ser ajudadas por você que está em casa, tá? Visitando, como aqui a doutora disse, que é aberto também a visitação, claro que tudo tem as suas regras, os seus horários, enfim, tem tudo. Mas começa a pensar nisso, essa sementinha, tá? É uma maneira gostosa da gente agradecer todo esse conforto que a gente tem, né? A gente saber um pouco mais da realidade de outras pessoas que não é a mesma realidade que a sua. Daqui a pouco a gente continua essa conversa. Espera aí. Tem dias que pedem uma dose extra de energia, né? Chegou o novo creme revigorante todo dia, capim, limão e hortelã. Um incrível hidratante de banho com efeito mentolado para aliviar o cansaço e dar aquela energia extra. Todo dia é dia de você com o novo Todo Dia Capim, Limão e Hortelã. Experimente a linha completa. Problema com seu carro? A Toyotec resolve. Aqui você tem à sua disposição uma equipe experiente para cuidar do seu carro nacional ou importado. Temos troca de óleo, freios, injeção eletrônica, limpeza dos bicos injetores, suspensão e embreagem.
diagnóstico eletrônico e uma equipe especializada em câmbio automático. Antes de viajar, fale com a Toyotec e boa viagem. Avenida Prestes Maia, 2990, Araçatuba. Telefone 3623-9108. Queimar calorias, ganhar saúde, estar em forma. Isso motiva você? Nós temos uma equipe preparada para você começar a mudar os seus hábitos agora. Quality Academia, equipamentos modernos e de alta tecnologia, para você ter uma vida mais saudável e aproveitar o nosso espaço em tudo que ele oferece. Ambiente climatizado e estacionamento gratuito, aberto todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. Quality Academia. Junte-se a nós! O Baratão é a mais completa loja de materiais de construção de Araçatuba e da região. São mais de 15 mil itens de qualidade, bom atendimento e os menores preços da cidade. Por isso, na hora de construir, reformar ou transformar sua casa, venha fazer um orçamento com nossos consultores de venda. E você verá que no Baratão é barato mesmo. Baratão da Construção. Aqui, seu dinheiro vale mais. Voltamos e para encerrar o nosso assunto, né, tão importante, fica aqui, não um convite, mas intimar essas duas profissionais aqui, a doutora Vane Kess e a doutora Daiane Evan. A luta antimanicomial é o nosso assunto, foi o nosso assunto de hoje, que é amanhã, né, que é comemorado, enfim, chamada a nossa consciência. Mas, e agradecê-las pela oportunidade, pelo carinho de vocês terem aqui, ó, levantado a mão. Vamos conversar sobre esse assunto e agradecer também a instituição de vocês, tá? Professora Simone. Professora Simone Pantaleão, professora Sandra Garcia. Professora Simone, e qual que é a outra professora? Sandra. Simone, Sandra. Eu sou apaixonado por psicologia, viu? Eu já falo para vocês, sou apaixonado por psicologia. Vamos marcar um dia para trazê-las aqui? Elas são maravilhosas. Vamos fazer essa ponte para trazê-las aqui para a gente conversar. Vai ser maravilhoso. E a gente... Assunto sobre psicologia, gente, vocês pensam que não tem para ser pauta para todo dia. A gente arruma pauta aqui para todo dia. E a FACFEA, obrigado pelo carinho e por esse movimento que vocês estão fazendo. Amanhã vai ter um evento na faculdade, né? Todos os anos tem um evento na faculdade no dia 18 de maio. A gente, há alguns anos, levou o pessoal da residência terapêutica até a faculdade, fizemos um café da manhã para eles fizeram a narrativa, né, de suas histórias. Então, assim, essa validação, né, porque quando a instituição acontece despersonalização. E essa validação, eles se verem novamente como pessoas, poderem atenderem novamente pelos seus nomes, é algo muito importante. E eu acho que isso qualquer pessoa pode contribuir. Doutora, a senhora falou uma coisa muito importante, né? Porque, assim, ela volta a se sentir... A palavra que eu vou falar talvez seja... Ela volta a se sentir mais gente, né? Porque ela deixa de ser... Ela percebe que ela está sendo vista, ela está sendo enxergada, não é? Sim. A pessoa volta a atender por um nome. Né? O que pra gente é tão comum, gente, vocês não fazem ideia, o que pra gente é tão comum, para outras pessoas, isso pra ela já perdeu até isso. A identidade, essa questão humana dela já se perdeu. Sim. Né? A professora Simone Pantaleão tem uma luta muito grande. Né? Quero conhecer a Simone. Nossa, você vai adorar ela. Ela é uma pessoa fantástica. Doutora, nos inspira. Quero conhecer. Doutoras, obrigado, doutora. Obrigada eu pela oportunidade. Quero agradecer também a professora Simone, mandar um beijo para ela. Ela é uma mulher incrível, ela batalha muito nessa luta aí da saúde, né, mental, e ela é bastante ativa. Né, seria maravilhoso tê-la aqui. Não, quero. Sim. Eu não estou falando por falar, não. Quero trazer a professora aqui, Simone. Agradeço, viu? Meninas, obrigado pelo carinho de vocês mais uma vez. Passou o nervosismo? Passou. Ah lá, acabou. Pois é, eu não falo. Aqui o bate-papo, as pessoas chegam nervosas, né? E de repente a gente percebe, a gente vai num bate-papo tão gostoso. Ainda bem. Obrigado, meninas. Beijo, tá? Bom, na hora que tiver outras pautas que
A hora que tiver outras pautas, que tiver a psicologia envolvida, estamos à disposição. Fique à vontade, o Rica tá ali. Fique à vontade. O Rica, como que chama a tia? Ivonete, um beijo para você, viu? É a tia do Ricardo, cinegrafista nosso aqui. Brigadão aí pela sugestão, pelo carinho de vocês aí, pela atenção. Bom, e aí? A gente vai embora, tá? Amanhã, gente, parece que amanhã... Eu não tô lembrado, meninos, vocês estão lembrando se é de hoje para amanhã ou de amanhã para depois? Que vai ser o dia mais frio, a noite mais fria. E eu não tô lembrando, eu não sei se é de hoje para amanhã ou de amanhã, de quarta para quinta, hein, gente? Friozinho, vai chegar em um alerta aí de frio muito forte, chegando para a nossa região. Não lembro se é amanhã cedo que teremos o dia mais gelado aqui, ou na quinta-feira. De qualquer maneira, eu vou estar aqui, certinho, 9h15 da manhã, esperando você. Beijo, e amanhã eu te atualizo mais um pouquinho. Até amanhã. Você já viu esse app de amizade aqui? O app do Itaú. Isso é um app de banco. O app do Itaú não é só um app de banco. Como assim? Que dá pra você fazer outras coisas com o app do Itaú. Tipo o quê? Tipo comprar qualquer produto Samsung, de celular, a relógio em até 21 vezes sem juros no cartão. 21 vezes sem juros. Viu só? Não é coisa de amigo? Samsung do Itaú. Comprou o produto Samsung no app do Itaú? O frete é grátis, tá? Itaú, feito com você. É temporada de ofertas em Maíra Design. Móveis com preços imperdíveis, é promoção mesmo. Deixe sua casa muito mais elegante e aconchegante, gastando muito menos. Maíra Design vai até a sua casa e apresenta várias sugestões em móveis e decoração. Visite uma das lojas Maíra Design, na Avenida Brasília, 1855 ou Rua do Fico, 759. Ligue 18 3622 3969. Fale com a Maíra. Maíra Design, a sua casa mais bonita. TVC, um canal cheio de atrações, culinária, entretenimento, muitas informações. Fala galera, Repórter Pet na área. Animação total, até porque tem babado. A gente vai ver muita gente por aqui hoje. Vem pro camarim. Pro seu dia ficar mais divertido. TVC, afiliada da TV Gazeta. Todas as manhãs, aproveite a oportunidade de descobrir o artesão que existe em você. Porque o artesanato é vida, é alegria e muito amor.